Temos amigo. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este salam é extensivo também para os nossos convidados e os nossos internautas que nos acompanham a partir de casa. E hoje temos esses dois jovens que estão aqui na vossa frente. Nós queremos falar sobre os assuntos que mexem com a nossa sociedade jovem, a nossa sociedade muçulmana, já que tratamos de assuntos relacionados com o nosso Islã. E hoje não fugimos à regra. Antes de mais, saudarmos aos nossos caros internautas que nos acompanham a partir de casa e a partir de qualquer quadrante deste mundo. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que dê a cura a todos aqueles que padecem de alguma enfermidade e que Allah subhanahu wa ta'ala derrame a sua misericórdia sobre aqueles todos que perderam as suas vidas. E Allah subhanahu wa ta'ala orienta a todos nós que estamos vivos na senda reta e que saiamos deste dunya enquanto Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito conosco. E entrando concretamente ao nosso tema, nós queremos falar com estes dois jovens muçulmanos da nossa cidade, da nossa praça. Todos, alguns de vocês conhecem e outros que não conhecem, eles irão se apresentar oportunamente, inshallah, assim que nós passarmos a palavra a eles. Mas nós queremos falar sobre um tema no qual todos nós conhecemos em relação aos segredos. Nós queremos falar desses assuntos porque é um problema que afeta muito a nós que somos jovens, recém-casados, mesmo aqueles também que casaram há bastante tempo. Queremos compartilhar com eles e convosco. Tragam as vossas sugestões, tragam as vossas dúvidas, tragam as vossas críticas. Nós estamos deste lado para receber de bom agrado. Primeiro, passo a palavra a eles para cada um poder se apresentar e inteirarmos do assunto no qual nós queremos tratar. É a respeito dos segredos entre homem, mulher, ou marido, mulher. Deve haver segredos, ou devem existir segredos, ou há segredos entre homem e mulher, em todas as vertentes. A pergunta está no ar, mas dispensamos o espaço para a apresentação. Tafadal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu chamo-me Yusuf Salim Ali. Quase todo mundo me conhece por Yusuf. Não. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu chamo por Flávio Fernando. Não tenho um outro apelido que possa me identificar. Eu sou mesmo com este nome. Está certo. E indo concretamente à pergunta, não sei quem pode começar a responder. Entre casal, pode existir segredo ou deve existir segredo? Estamos a falar de casal de jovens muçulmanos, já que somos jovens muçulmanos e casados. Casados, ele é casado, eu também, alhamdulillah, casados. Pode existir ou deve existir segredo? Se não pode existir, também podemos ir à resposta também direta. Não deve existir segredos em todas as vertentes. Mas se existem, podemos especificar qual é a parte que deve existir segredo, qual é a parte que não pode existir segredo. No ponto de vista. Bom, antes de responder à questão, primeiro queria agradecer pela esta oportunidade. Primeiro queria informar aos internautas que estão a assistir lá em casa esta oportunidade que vocês já estão a ver, este canal onde que nasceu e onde está agora parado. Portanto, nos dias passados houveram alguns irmãos que viam a este canal como uma coisa que não teria nenhum avanço, mas agora vejam, é uma realidade. Isso é importante e é satisfatório. Indo pela questão, primeiro, a questão que me colocas, há uma coisa que eu queria, talvez por acrescentar ou saber de uma outra maneira. Esse segredo que referes, homem e mulher casados ou homem e mulher como pessoas? E o assunto acho que talvez faltou de atenção. Nós fomos concretamente aos casados. Homem, mulher, marido,
mulher, nesta vertente, homem e mulher, o senhor e a sua esposa na sua casa, deve haver segredos ou pode existir segredo? Entre vocês. Não é segredo de compartilhar um com o outro. O segredo de ter alguma coisa que ela não possa saber. Ou que ela tenha alguma coisa que o senhor não possa saber. É segredo nesta vertente. Bom, primeiro é dizer, são duas questões, são duas vertentes. Pode existir segredo em outras matérias. Em outra matéria pode não existir segredo. Por exemplo, eu estou a falar, estou em casa, por exemplo, sou um profissional. Um profissional de saúde, por exemplo. Um profissional de agente secreto, estou a falar de agente polícia. de inteligência, podemos Certo, assim dizer. Certo, certo. Então, vamos falar no caso, porque muitas situações aparecem simplesmente nos telefones. Por exemplo, esta é a única situação que provavelmente a minha esposa não pode ter a informação. Estou a falar, se sou profissional de saúde, por exemplo, no meu telefone posso ter algumas imagens de pacientes que padecem de alguma patologia Certo, sensível, certo. supomos assim. Tanto eu como um profissional posso fazer uma foto a um paciente, algumas partes Para compartilhar algumas ideias Sim, com sim, alguns sim. colegas ou certo. alguma investigação, talvez. Então, este é um dos segredos que a minha esposa não pode, eu não posso revelar ou ela não pode encontrar no meu celular. Tanto em outras situações, como nossos assuntos de casa. Não, eu não acho que haja segredo. Porque basta privatizar uma coisa que não tem nada a ver com o teu serviço. Então, há uma coisa que não está bem dentro de vocês. Por que tinha que existir segredo? Se vocês compartilham a mesma casa, compartilham a mesma cama, compartilham mesmo os utensílios de casa, então, esta coisa... Até se formos a fundo, compartilham os mesmos corpos. Sinceramente. Certo. É por aí. Agora, vamos para outro aspecto. Eu estou a sair, vou onde vou, deixo ali, sei lá, deixei o meu celular. Você quando se lembra que esqueci meu celular, estava por baixo de uma almofada ou deixei na mesinha, se você está lá no mercado onde você foi chegar e lembrar-se que deixei o celular, se você volta até no táxi para vir levar o teu celular, ao invés de dizer, esposa, peço o meu celular, mande com alguém para vir me entregar aqui. Então, se você não consegue fazer, alguma coisa reside dentro daquele celular. Essa coisa não é boa. Então, eu acho que tinha que ser, se tirarmos fora de assuntos profissionais, é óbvio que temos que partilhar tudo. Juntos em casa. Certo. Não entendi bem a questão. Entre casal Sim. e jovens muçulmanos, não estamos a falar de muçulmanos. Pode existir segredo ou deve existir segredo? Porque quando diz jovens muçulmanos, só está a me referir de casados muçulmanos. Sim. Outros não, os velhos não. Se me refiro Como quem dissesse que os segredos só ficam com os jovens. Pode existir por causa da dinâmica do jovem. A dinâmica do jovem, porque existem aqueles velhos que estão conformados com a vida. Então, dificilmente eles podem ter segredos. Podem existir, mas dificilmente podem ter, aliás. Porque nós podemos ver situações em que alguns casados estão há 30, 40, 50 anos juntos. Mas dificilmente aqui pode existir segredos. Como podem se comparar com o segredo dos jovens? Por causa do dinamismo do jovem, assim como dos jovens casados. Razão pela qual estamos a focar com esta camada social, porque é a camada um pouco mais dinâmica nesta vertente. Não, Mas podemos generalizar. Sim. Sim. Porque nós já vivemos situações
em que nossos pais, nossos avós tiveram filhos de 15 anos sem que nossas mães soubessem. Certo. Filhos vizinhos, filhos alheios, e eles donos é que conhecem. É um segredo mantido 20, 30 anos. Então não são só os jovens, são, digamos, os casados muçulmanos. Casados muçulmanos, certo. Ok, indo no assunto, primeiro é dizer que o ser humano é um líder. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fez Adam, disse: você vai ser chefe. O ser humano é chefe de todas as criaturas. É líder. Mulher também é líder na sua liderança. Homem também é líder na sua liderança. Quanto ao segredo, esta é uma diplomacia para o líder. Tem segredos de malidades, tem segredos por causa do gestor ou do líder saber que este segredo, este assunto, se eu for adiantar para minha parceira, a capacidade dela não vai ao ponto de conceber como algo normal. Por exemplo, se você consegue um dinheiro, compra uma casa para sua mãe, na qual você sabe que se eu dizer para minha parceira que quero comprar a casa para minha mãe e a sua você ainda não construiu, ainda é precária, vai criar um fitna. Um líder, sendo homem, pode encarregar um irmão, um sobrinho e fazer a casa existir. Não se perceber que é você quem construiu. Por causa de você saber o tipo de pessoa que você está a liderar e como vai conceber os assuntos. Aí deve existir segredo. Você quer oferecer um dinheiro à sua mãe no final do mês, o dinheiro que você recebeu. Quero custear as despesas dela, que é um dever que você tem. E você sabe que as pessoas com quem você está com ele, ou sua esposa, o imã dela não é o suficiente para gerir aquilo de uma forma como bondade. Deve existir segredo. Podes mandar no Emola, podes mandar no M-Pesa, tem muitas vias. Podes dar teu irmão para fazer chegar. Podes comprar comida, pôr no táxi e mandar para sua mãe, sem que sua mulher saiba. Esse é um outro tipo de segredo. Depois, tem segredos de malícias. Deve haver segredos. Nós lembramos, Musa alayhi salatu wassalam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para mandar chuva. Chuva, naquela aglomeração, Allah subhanahu wa ta'ala disse: tem uma pessoa pecadora aí. Eu não estou a deixar cair chuva por causa dessa pessoa. Musa disse: epa, aqui a situação não está a cair chuva porque tem uma pessoa aqui que é problemático. Não demorou, a chuva caiu. Musa perguntou: e Allah, a pessoa nem se pronunciou, não levantou. Allah subhanahu wa ta'ala disse para Musa: quando ele pecou, não te informei. Não vou te informar agora que ele já se arrependeu. Então, ser transparente não é você dizer para sua mulher quantas mulheres você dormiu com ele. Ser transparente não é você dizer para sua mulher quantos contactos ou quais os contactos você tem no seu telefone. Atendendo e considerando que você é o líder. Sua mulher estuda, tem colegas, é profissional, tem assuntos lá que quando você vê é uma fotografia, vai saber que essa é fulana. É um sigilo profissional.
deve haver segredo. Aquilo que é para haver transparência, tem que haver transparência. Mas antes de você ser sincero para com outra pessoa, você tem que ser sincero para si mesmo. Por exemplo, você acabou de casar, quer sinceridade. Vai dizer, para minha mulher, eu agora, como estamos juntos, quero ser sincero consigo, tem que haver transparência. Saiba lá meu PIN, do Emola, do M-Pesa, eu também saber o seu. Você manda 5.000 para sua mãe, no final do dia ela pega seu telefone, verifica a mensagem, mandou 5.000. Antes de ontem ela acabou de falar para si que a mãe não tinha dinheiro, precisava de 2.000 e você não conseguiu dar. Priorizou a sua mãe. Isso vai criar conflito. Então, deve haver segredo, dependendo das circunstâncias. Certo. Deixando no âmbito profissional e nesses âmbitos nos quais foram referenciados, como ser sincero, primeiro para consigo? Ser sincero para consigo mesmo, primeiro tens que limpar o vírus que existe dentro do seu coração. Se você acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, mas quer experimentá-lo, você não está a ser sincero. Muita gente tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas quer experimentar. Muita gente sabe que namorar aquele que a gente conhece é haram, mas as pessoas querem experimentar. Os muçulmanos querem experimentar. Sabe que é haram, sabe que Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar, mas quer experimentar. Então o ser sincero para consigo mesmo é você primeiro organizar o seu coração, para quando você está a exigir da outra pessoa, você estar limpo. Se você exige que o celular da sua esposa esteja sem código para você, a qualquer momento dizer, peço para usar, tens que organizar o seu. Então, primeiro você tem que ser sincero para consigo mesmo. Teu celular tem código, mas quando sua mulher pede para usar, não, usa seu celular. Mas você quer usar, tem uma coisa no seu coração, uma nódoa, uma sujidade, um vírus, que você não está satisfeito. Que ali não é possível não existir alguma coisa no telefone da sua mulher. Que é um dos direitos que elas têm, a gente confiar. Mas você diz, não, dá lá seu. Fica aí a mexer, a ver foto, a ver não sei que mensagens que entraram, que saíram, para procurar alguma coisa. O seu não. Então, não, desse jeito, você não está a ser sincero para consigo mesmo. Certo. A pergunta é extensiva também para o outro lado. Sinceridade para conosco. É isso que o colega do painel estava aqui a mencionar. Sinceridade conosco mesmo. Primeiro, é na verdade purificar-se. Isso não é só um homem, assim como a mulher. Então, ambas as partes precisam de purificação individual. Depois, avança para o seu parceiro ou a sua parceira. Agora, se você não se purifica, deixa assim como você está, começa a exigir do outro ou da outra, não haverá entendimento. Vamos durar o tempo que durarmos, mas a coisa vai prevalecer, porque há falta de sinceridade de um ao outro. As mulheres também fazem, também privatizam certas coisas, e a 70% são as mulheres. Desculpa, não estou a atacar. As mulheres que são mais privativas, ou as mulheres que têm mais segredos escondidos, certo, em relação aos homens. Vou dar um exemplo. Podemos não verificar aqui, por exemplo, na cidade de Cuba, tenho pessoas conhecidas, não é uma, duas, três, que já puderam
dizer alguma coisa. Olha, minha esposa já comprou espaço. Diz que está a fazer casa da mãe. Tipo, minha esposa já matriculou o primo dela. Está a fazer curso de saúde. Mas como? Esse dinheiro é nosso. Precisaríamos de sentar, tirarmos alguma solução para isso acontecer. Agora, se você está a fazer essas coisas, não informa a mim. Não há nada. Mas há vezes que, em algum momento, a mulher, muitas das vezes, ela gosta de imitar, só que pode imitar mal. O homem talvez traz, e ela pondera. Ela pondera, vai dando tempo, mas quando ela avança de vez. Há alguns casos, e há casos que nem isso é verificável. Talvez ela só por si só tem iniciativa e segue em frente. Então, aí pode ser em que tipo de vertente? Isto de minha mulher está a construir ali, sem meu consentimento, ou sem me avisar, sem informação. Bom, a ser verdade, quando começa esse tipo de assunto, de segredos, muitas das vezes tem sido nós também os homens. E isto parte simplesmente das traições. Quando você anda ali, e ela tenta trazer-te de volta à razão. Sim, você volta 2, 3 dias, volta de novo para lá, pronto. Ela já começa a tomar um rumo sem você se aperceber. A Dovir já saiu, estava com o primo dele, estavam a ver uma casa lá para comprar. E isto, muitas das vezes, este tipo de comportamento para as nossas mulheres surge mais quando são funcionárias. Isto podemos discutir, mas é uma verdade. As nossas mulheres, quando são funcionárias, o comportamento é diferente daquelas outras que só saem para a madraça, volta, sai, vai para a estrada, vender uma fofoca, volta. Mas não também. Existem essas mesmas outras funcionárias muçulmanas que você nem vai perceber que é uma funcionária obediente e tudo, com essas traições, mas ela primeiro tem que trazer o seu homem de volta. Então, o segredo, se é a mulher que começa, ou aliás, se você é quem começa a fazer coisas que ela não lhe agradam, então ela quando começa já fica difícil trazer ela de volta. Vão viver na mesma casa, mas trazer de volta no comportamento, duvido que ela volte de novo a ser aquela sua esposa. Muito bem. E nós, como jovens muçulmanos, não profissionais, não temos nada a ver com serviço de inteligência, não temos nada a ver com profissionais de saúde, talvez ocupamos outros tipos de profissões que, em algum momento, não tem tanto segredo assim no qual nós podemos preservar sobre questões específicas, mas é apenas um indivíduo, uma mensagem transmitida ou uma transferência feita, você pode apagar a mensagem para que ela não tenha informação. Isso é preservar algum lar ou preservar alguma confiança ainda com ela, para ela não saber que você já, independentemente fica um segredo, mas a parte mais focante nisto é preservar. Entre jovens muçulmanos casados que não tem nada a ver com alguma patologia ou algum serviço específico que tenha nada a ver com assuntos específicos, os nossos telemóveis podem ter códigos ou não para com as nossas esposas, ou as nossas esposas devem ter acesso aos nossos códigos? Bom, primeiro, colocar código para o seu celular, outros dizem, é uma questão de segurança, caso o meu telefone pode cair aí na rua. Por isso nós fomos específicos no assunto. Podemos compartilhar os nossos códigos PIN com as nossas esposas? Já assunto da rua, podemos saber que é questão de prevenção. E pese embora já caíram muitos telefones, ninguém já foi entregue porque não foi achado o código. Então, com as nossas esposas apenas em casa, elas podem ter acesso aos nossos códigos PIN. Não temos nenhum serviço a esconder. Somos jovens batalhadores.
somos jovens, por exemplo, um professor dificilmente tem segredos para guardar, ou um homem que faz negócios de vender aquilo, pipocas ali, pode ter dificilmente ter alguns segredos para esconder. Estamos a falar desses homens, desses jovens muçulmanos. Pode a mulher ter acesso ao seu código PIN do seu telefone ou do seu computador? Bom, o certo seria não existir o segredo nesses códigos. Sim. A mulher ter acesso. Isto é o certo. Certo. Mas estamos a falar do jovem. Isso. O jovem. Os dinâmicos. Sim, o jovem atual anda muito. Allah SWT me disse. A idade mais complexa, a idade que mais agrada aqui no mundo, é a idade jovem. Então fica complicado. Ou são poucos, excepto aqueles que estão dentro da percepção do Islã. Esses sim têm, entregam na totalidade. Amor, meu PIN do telefone é este, meu DMOLA é este. Isto é que seria código do banco. Nossos cartões do banco também temos que incluir. Também pode. A minha esposa sabe meus códigos do banco. Eu que estou aqui a falar, por exemplo. Ela conhece meus códigos. Agora, se começarmos a privatizar essas contas, esses códigos, não código só do telefone, código, não códigos de emola, de empresa, código só do telefone. Se começarmos a privatizar, alguma coisa não está bem entre nós, em casa. Considerando que não sou nenhum profissional de saúde, sim, nem o agente de secreto, alguma coisa não está bem. Comigo ou com ela? Indo concreto ainda a pergunta mais direta. O painelista, o vosso código, o vosso telefone tem código ou não tem? O meu telefone tem código. Se tem, a família sabe ou não sabe? Sabe, muito bem. Certo. Sabe muito bem, minha esposa sabe meus códigos. Bom, são esses jovens que nós precisamos que a sociedade conheça, são esses jovens muçulmanos que devem compartilhar estas realidades que nós convivemos com elas. São esses jovens muçulmanos que nós precisamos para transmitir essas mensagens para os outros jovens que estão por detrás desta tela. E continuando ainda. Bem, então, mas há uma coisa que também precisava frisar, que estava aqui a dizer o meu colega do painel. Existem segredos que simplesmente só posso ter só para algum momento que eu for a tirar naquela hora, ela pode não se sentir bem, não é? Esses segredos podem não ser malignos, mas é necessário. Precisamos salvaguardar a personalidade. Certo. Então, tá certo. Tem muita gente que manda mensagem por uma falha. Amor, tudo bem. Essa mensagem aqui, se eu deixar aqui, vai criar confusão. Tenho que deletar. Então, se eu faço isso, é um segredo que eu guardei. Agora, deixar porque é uma mensagem que alguém falhou, eu não conheço. Não. Se a sua esposa ver, vai criar. Ela pode entender mal a situação. Sim. Esse tipo de segredo, eu acho é permitido. É permitido fazer. Isso não é traição. E traição não é sair e ir se encontrar com alguém lá do outro lado. Traição é fazer algo e não avisar a sua parceira. É traição. A definição de traição é esta. Certo. Ainda vamos até lá. Tem alguma ideia a respeito da pergunta que... Não é ter alguma ideia. Pode passar o microfone para ele, porque tem a pergunta ainda que está pendente, que ainda precisamos ouvir da outra parte. Sim. Qual é a questão? A questão é sobre os códigos dos nossos telefones ou os códigos das nossas contas. Há necessidade de nós codificar os nossos telefones e as nossas parceiras não terem acesso aos nossos códigos. Não tendo um trabalho específico no qual foi feito menção no princípio. Ok. Apenas códigos do telefone ou também das contas? Podemos generalizar. Generalizar. Eu, como líder da minha casa,
a minha esposa não tem obrigação de saber meu PIN do banco, ou de saber quanto é que eu recebo, ou quanto é que eu consigo o dia. Porque nós temos que reparar na questão de liderança. O homem é um líder. Tem uma parte que lhe pesa, que a mesma não pesa para a mulher. Eu posso saber o PIN da minha esposa do banco, porque eu tenho que saber o que ela recebe. Quanto é que ela recebe. A minha mulher não pode ter nenhum dinheiro, nem um metical, sem que eu saiba a proveniência. Eu sou um fiscal da minha mulher. Ela pode fiscalizar os meus valores, colocando Allah subhanahu wa ta'ala no meio. Abundância do risco, esse risco é halal ou não? Ela pode fiscalizar isso. É Imani que fala isso. Mas quanto é os meus movimentos, o líder preserva esse segredo para conservar. No meu mola pode entrar valores grandes que não são meus. 100.000, mensagens de confirmado de 100.000. Em menos de 24 horas os valores já saíram, porque são de donos. Então, uma esposa que não tem imani, quando pega o seu celular, diz: amor, empresta seu celular, vem uma mensagem de 100.000 meticais, não é mola. E você está a dizer não tem açúcar porque não tem dinheiro. É um fitna. Cria um barulho. Agora, no telefone, enquanto você não seja profissional de alguma coisa, que não esteja a proteger algum segredo, um sigilo profissional, um celular seu, a não ser como eu, que sou polígamo, eu agora já tenho saída, porque que meu telefone tem que ter código. Eu tenho 2 esposas. Você não, ele não, o meu colega aqui não. Tem que abrir. Não é? Então, as mulheres também devem trabalhar muito na purificação dos seus corações. As mulheres devem confiar. Devem confiar. É um direito. Enquanto não existirem motivos para desconfiar, tem que confiar. Allah manda assim. Você está a escrever mensagem no seu celular, tua mulher está assim, para espreitar o que está a acontecer, o que você está a escrever. Isso é desconfiança, é insegurança. Mulher pega o celular, está a conversar com a irmã, você está aí, dá-la quer ver com quem está a conversar. É insegurança. Agora, esses assuntos de PIN, não PIN, de mola, não sei o que, essa é uma diplomacia de cada casa. Como é que as pessoas confiam um no outro. Tem mulheres que dão os seus PIN aos seus maridos e esbanjam os valores. O dinheiro da mulher não é para tirar despesa. Se ela recebe, ela consegue, os familiares oferecem, é para ela comprar as coisas dela. E você leva os emolas dela, leva o dinheiro para lá. O dinheiro estava aqui, já comprei farinha, não tínhamos farinha, não sei o que. Não é assim que as coisas devem funcionar. Tem que haver uma concordância. Agora, para o homem, não. Eu acho que vai até aí. Certo. E a respeito da insegurança nos relacionamentos, a insegurança só nasce por si só? Esta insegurança vai até na desconfiança. Okay. Esta insegurança que as mulheres ou os homens têm, ela nasce só por si só ou é criada? Tem-se dito na gíria popular que não existe fumo sem fogo. Será que as mulheres nasceram assim tão ciumentas que até desconfiam um sítio onde não haja nenhuma luz verde? Como eu disse na outra questão, enquanto você não se confiar, não vai confiar. Se você sozinho sabe que eu guardo um monte de segredos no meu telefone, assuntos sujos, também vai desconfiar que a tua parceira tenha a mesma situação. Então, essas desconfianças, essa insegurança, o fogo quem cria é você.
Depois ela começa a sentir o fumo. Ou você cria o fogo e o fumo e começa a aquecer ela. Essa insegurança não nasce por si só. Tem um sinal. Eu aqui que estou a falar, não conheço os códigos de celular de minha mulher. Nunca desconfiei ela porque nunca me deu motivo. Nunca fiquei preocupado. Dá-lhe seu celular, quero usar e sentar escondido e começar a ver as mensagens. Mas eu mesmo próprio não me confio. Mas eu confio nela até onde ele está. Até no nível em que está. Se me trazer motivos, vou passar a desconfiar. Mas já que tem duas esposas, confia nas tuas. Quando diz Até confio então. em minha mulher, Minhas mulheres. então, acho que estava a esquecer Até essa então. particularidade. Certo. E a pergunta ainda é extensiva também para... Eu queria focar uma parte que o colega aqui acabou de dizer. Estava a dizer as nossas esposas não têm a obrigação de conhecer os nossos códigos telefônicos. Porque eu posso receber um valor tanto que não é meu e que a posterior eu posso estar retirado. São essas situações que necessita sim de fazermos a transparência. Transparência é diferente de segredo. Imagine, alguém pediu a sua conta para mandar 50 mil meticais. Você aceita aquele valor, entra na sua conta. Depois de uma hora você mora. Como é que fica? Se o dinheiro que entrou na sua conta não é seu e os seus pins a sua esposa não conhece, como é que vai se recuperar o dinheiro de dono? O conhecer o PIN, a nossa esposa conhecer o nosso PIN, se é aquela nossa que está muito inteirada à religião, não é o motivo de dizer ela estará a passear sempre nos meus códigos, fiscalizando. Isto é uma questão de segurança para o amanhã. Mesmo que não seja alguém que manda o dinheiro, você mesmo, você morre, você fica doente, não consegue mexer no celular. E, desculpa, ainda mantenho o fio de pensamento. Nós temos aquela particularidade em que, se nós somos os primeiros a morrer, a nossa família logo vai por cima da pessoa com quem nós estávamos mais próximas. E se as pessoas aparecem ao encontro dela e ela diz para a família: eu não conheço nenhum código do vosso filho, não conheço nenhum código do meu esposo, nem PIN do Emola, nem pelo menos desbloquear o telefone, não sei desbloquear. Primeira impressão que a família tem é que ela está a mentir, quer levar o dinheiro para esconder. Como preservar esta parte? São aquelas que nós assistimos a serem arrastadas, tirar o código, mandar as cartões, vamos serem porrada ali fora, no momento de falecimento. Você está a ser o culpado. E é verdade que naquele momento ele é inocente, não sabe na verdade aqueles códigos. Mas já outras pessoas não percebem. Então, temos que pensar nesta vertente para o dia da manhã. Se você morre, você vai se salvaguardar. Ou então há outros que preferem dar os seus códigos a um filho, a uma filha. Filha, meus códigos é este. Não é mola, no banco é este. A sua esposa não. Isso não pode funcionar. Na regra, isso não pode funcionar. Os códigos, as nossas coisas de casa, que a primeira pessoa a saber tem que ser aquela nossa parceira que compartilha a cama conosco. Então, queria frisar esse é um ponto de vista. Tendo alguma contraparte também, esteja à vontade. Simplesmente queria clarificar. A confiança que faz com que a gente não dê PIN de banco às nossas mulheres. O homem, cada um é líder no seu território e sabe como organizar o seu rebanho. Cada um conhece a situação da sua esposa.
Cada um conhece a situação do seu filho. Não vamos comparar uma esposa do outro com a do outro. Tem esposas que Allah subhanahu wa ta'ala deu paciência, que até elas é que opinam para você ajudar para a sua família. Até elas ajudam você a ajudar sua família. Tem esposas que não ajudam. Também tem esposos que não ajudam. Então, uma esposa que um líder sabe que a minha esposa não é merecedora de saber meu PIN do banco, tem um motivo como líder. E tem os homens que têm esposas, alhamdulillah, que diz não há problemas. Ela não tem nada a ver com seu dinheiro. Simplesmente sabe. Simplesmente sabe. Eu já tive uma situação, perdi meu filho. Situações complicadas. Tinha que chamar minha esposa, tinham que chamar onde está, para ela pôr o PIN no telefone dela para eu tirar algum dinheiro que lá estava guardado, que eu dei para guardar. Ela tinha que deixar de chorar para vir colocar PIN. Mas por que isso? Então, o mesmo acontece para si, por causa do relacionamento em que existe num lar, cada um não confia o outro. É provável que amanhã aconteça, seja você a ser chamado numa cama do hospital para colocar um PIN para as pessoas terem despesa. Por isso eu disse, para você se organizar, para você organizar os outros, tens que se organizar. Primeiro purifica o seu coração, vê que eu não tenho nada a esconder. Estamos a falar de compras que as nossas mulheres não podem saber, mas devem saber. Eu sei que quando eu dizer para minha mulher, vamos comprar um terreno no Macovino, ela vai dizer, Macovino é longe. Por que não tem que ser na Samora? Eu vou, compro o terreno, digo para ela para estar aqui declaração, já comprei um terreno lá. Está guardado. Ela tem conhecimento. Mas eu evitei informar na hora em que eu estava a comprar. Senão ela podia se opor. E dizer, não, compra a moto para mim. Então, cada gestor de um lar sabe como gerir o seu lar. Sabe com quem está a conviver. Cada um sabe a peça que casou. Simplesmente isso. Certo. Então, o que devia ser o correto? Você deixar ainda com estas doenças permanecer com esses seus problemas, ou ainda domesticar até estar no nível em que pode ser aceitável para você compartilhar este momento? Porque ainda aquela pergunta fica: se você vai embora, a família, a primeira coisa que vê, nosso filho fazia movimento XYW. Então, estamos a pedir os cartões dele, estamos a pedir. Ela até pode ter acesso aos cartões. Terá a dizer os cartões do vosso filho estão aqui. O telefone do vosso filho está aqui. Põe lá código, queremos desbloquear o telefone. Não conheço. Estamos a pedir o PIN do banco. Não conheço. Mas os cartões estão aqui. Como é que fica então esta situação? Esse erro é um erro que nós arrastamos no princípio, no casar. Não é? Se Allah subhanahu wa ta'ala disse Al-Khabithuna wal-Khabithat, não é? Os sujos e as sujas casarem-se a si mesmos, ficam a si mesmos, os limpos e as limpas. Nós tiramos essa parte aí e sofremos essas consequências. Você, ao entrar no casamento, entrou sem confiar na sua parceira. Logo ao entrar, te informaram, aquela tua parceira dele não é boa, tem isso, mesmo assim vou casar. Esse teu parceiro é para não sei o que, não casa esse, mesmo assim eu vou lá, estão-me a cobiçar. E pagamos assim. Agora, essas coisas de prever, dizer, epá, quando morrer, vamos requerer, vão exigir a mulher. Por que tem que ser primeiro a morrer a mulher? Por que sempre os homens colocam que primeiro a mulher vai ser homem, que tem cartões? Será que as mulheres não são primeiras a morrer em algumas situações? Ou só porque os homens é que são responsáveis de trazer o risco, então o dinheiro só anda nelas? E eu penso que olha-se mais sobre os movimentos que os homens fazem e sobre a responsabilidade de liderança que os homens têm. Então, esta questão se morrer, não sempre o homem é o primeiro a morrer. Mas quando morre uma esposa que em algum momento não trabalha,
é que o homem é o único arriscado que vai procurar uma mulher mesmo sem nada. Mas a mulher dificilmente, mesmo que não tenha nada, sempre tem que esperar alguém que pode lhe prover algum sustento. Então, a mulher não trabalha. Quando morre a família não há de exigir o PIN, não há de exigir cartão nenhum, porque sabe, nossa filha não trabalha. E no caso em que ela trabalhe, há situações que acontecem. Homens são insultados. Levou dinheiro da nossa filha, na conta dela nossa filha recebia tanto, seja lá o que for. Então, essas situações funcionam para os dois lados. É na questão de prover, existir algum ordenado em que uma das partes pode ter. Homem não trabalha, a mulher trabalha. Quando a mulher morre, a primeira situação que se chega em casa é que queremos cartões dela. E o homem vai entregar o cartão, estamos a pedir o PIN. E ele vai dizer que eu não tenho o PIN da minha esposa. Primeiro, há de receber informações injustas em algum momento. E mesmo o telefone, desbloqueia, porque sabe-se que aqueles dois, todo o tempo que eles ficaram, não é possível não compartilhar um segredo tal, mas Y. Pode existir outros ainda que podem estar escondidos, mas um e outro podem compartilhar. E um destes, que pelo menos se coloca muito mais na mesa, é sobre o PIN. De alguns cartões, desbloqueio dos telefones. Essas situações idênticas. Então, é nesta vertente. Não porque o homem sempre é o primeiro a morrer, mas por causa da liderança que este homem tem, ou não por causa dos movimentos que este homem tem em relação à sua providência. Mas eu volto a repisar que esta situação de sempre colocarmos o homem primeiro a morrer está nas nossas cabeças, nos nossos corações. E mesmo as mulheres dizem, pá, às vezes dizem o quê? Tens que organizar casa, você quando morrer, teus filhos ficarem. E os homens também já colocaram isso. Estou a dar emprego, minha mulher, eu posso ser o primeiro a morrer. Por que você sempre tem que ser o primeiro a morrer? Morrer não tem nada a ver com o desgaste corporal que você tem, porque trabalha muito, porque vai na guerra. Não. Morrer é morrer. Allah é quem decreta. O profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem foi a primeira mulher? Foi a esposa, Khadija. Faleceu. Khadija tinha dinheiro. Então, transparência não é problema. Mas cada um sabe com a peça que está a viver. Nós assistimos situações em que só notícia, só teu marido fez acidente. As contas foram raspadas. Os cartões foram deitados. Cartões viajou com ele. Quem vai procurar cartão no acidente? Então isso é argumento, isso tudo é argumento de dizer que primeiro a mulher é homem. Estamos a girar no mesmo coisa. Até o responsável aqui do painel está a querer acreditar, direto ou indiretamente, que primeiro a mulher é homem. Muito bem. Eu quero frisar ainda uma parte em relação ao que o nosso painelista ali acabou se referenciando a respeito de que ele é polígamo. Isso aqui é uma verdade. Os outros não são, assim como eu não sou, mas espero que isso não seja motivo de... Bem, tem alguma categoria, não é? Naquilo que é a responsabilidade como homem. E nós também temos a nossa responsabilidade como homens, também temos algumas categorias. Mas então, como é que nós podemos contornar estas situações? Situações quais? Essas de que um não saiba o que este tem e o outro não saiba o que o outro tem. E sobre a parte na qual nós permanecemos com esta situação ou temos que domesticar a elas para nós estarmos no mesmo caminho? Primeiro, temos que nos organizar. Não é para domesticar, viver com essa situação até morrer. Não estou a querer aqui inferiorizar os que têm uma esposa. Porque casar duas mulheres não é obrigatório. Mais de duas não é obrigatório. É um sunnah que cada um cumpre consoante o seu imã naquele assunto. Não é? Então, os que têm uma e não andam fora, esses são os melhores. Mas os que têm uma continuam a andar fora, ainda não fizeram nada. São esses aí que referimos. Então, nós podemos mudar essa situação, mas nós mesmos temos que mudar. Tem que ser você o primeiro a se organizar, levar teu celular,
Amor, estou a pedir transferir X para coisa, lhe dar uma lista. Manda lá X para fulano, manda lá X para fulano. E manda lá 1000 para sua mãe. Você ir para a casa de banho, tomar banho. Temos que fazer isso. Temos que ser nós a começarmos. É para ter uma informação aí, manda lá para fulano. Os homens que têm essa abertura estão bem. Não tem rabo preso. Não se sentem mal. Eu não sinto calor quando eu esqueço o meu celular. Nem deste lado, nem deste lado. Primeiro, sei que tem código. Mesmo se não tivesse código, sei que se tivesse lá informações comprometedoras, estão num outro sítio guardado. Agora, pasta de mensagem codificada. Pasta de coisa de WhatsApp codificado. Pasta de telefone para telefonar codificado. Fotos codificado. É complicado. É complicado. Então o homem tem que se organizar. Onde é que se organiza? Recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala. Se o muçulmano ter a visão, saber que cada mensagem que eu escrevo no meu telefone, Allah vai me perguntar dia de Qiyamah. Cada foto que eu guardar no meu telefone, que não diz respeito a mim, Allah vai me perguntar dia de Qiyamah. Cada contato que eu tiver estranho, de uma mulher estranha, até casada, Allah vai me questionar dia de Qiyamah. Vai se prevenir. Enquanto não tiver crença para isso, podemos amanhecer aqui a falar. Será como a tela de um computador. Não sabemos ouvir o que está lá. O software se é compatível ou não. Então estaremos aqui a falar, o que está dentro é sujo. O coração está sujo, está cheio de vírus. Então temos que purificar o nosso coração, voltando para Allah e a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí é que podemos organizar a situação. Mas enquanto o meu coração está duvidoso, também vou duvidar de outras pessoas. Mashallah. Ainda a pergunta existe. Ou, a não ser que ele tenha dito tudo que queres dizer. Para contornarmos essa situação, prevalecemos assim com a situação de que nós não estamos a conseguir, a peça que eu tenho não dá para confiar, ou temos que domesticar a situação para que prevaleça no ritmo em que nós precisamos confiar? Olha, irmão Yusuf, essas situações de dizer vamos, insistirmos em dizer eu não estou a dar essas intimidades à minha esposa porque eu conheço a peça. Esta palavra não pode prevalecer dentro de uma casa. Você como é que conhece a peça com quem você convive dentro de sua casa? Porque o que é que vos une? Se ela não merece a confiança. Sim. Confiança entre aspas, como se diz. Eu coloco este. O que é que vos une dentro da vossa casa? Se não há confiança. Ela não pode ver o dinheiro que eu faturei hoje. Tenho que trazer, tenho que deixar ela quando ver, ela falará, etc. Então, se vocês estão a chegar a esta fase, é preciso ouvir um trabalho para se ultrapassar o mais urgente possível. A vida não pode ser esta. De toda hora, cada um faz a coisa dele. Estou a falar só também para as mulheres. Como é que vai conviver com uma peça como o marido, em que não há convivência, as coisas, cada um faz aquilo. Agora, até quando? Até quando? Então, é isto, sim, para poder se ultrapassar, é preciso recorrermos a Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Porque há muitas pessoas, muitos irmãos, sinceramente falando, algumas coisas que nós praticamos de forma a ignorar. Não temos motivos, porque essas situações
de não existir confiança em casa com as nossas esposas. Nós os dois temos tido esta culpa. Hoje em dia temos muitas pessoas que ensinam como convivermos nos nossos lares. Mas aparece o chefe para ensinar. Os irmãos estão aí, estão a passear, outros estão ali, apanha táxi, até sai da mesquita. Olha, temos palestra agora, depois do salat. Vou apanhar o táxi, estou a ir embora. Está a ignorar tudo. Mas em casa, as coisas não estão a andar bem. Agora, como é que vamos ultrapassar se nem ouvir não queremos? Complicado. Eu não percebo. Isso é frequente. E isto reside mais nos jovens. Vamos lá entrar na mesquita, vermos a classe das pessoas que estão ali, que sentaram para escutar o chefe. 50% há de apanhar a idade, só da terceira idade. Porque eles já deram o que tinham que dar, agora estão ali sentar, talvez pensam que vão parar, a vida deles já está a caminhar para o fim e devem fazer aquilo que é certo para ela conotar. Mas nós, os jovens, nada. Está a sair de casa, está a sair para a mesquita para ir ouvir um bem que um chefe traz, mas está a abandonar, está a correr para casa para ir discutir com a esposa. É complicado. Muito bem. Sem esquecer aos painelistas aqui ao lado e aos ouvintes que mulheres roubam muito. Nós sabemos. Nem todas. Preciso especificar. Por isso eu disse, mulheres roubam muito. Não são todas. Mas quando um peixe apodrece, contamina os outros. Nossas mulheres roubam. Eu todos os dias tenho que contar meu dinheiro. Tenho que controlar meu saldo. Você apanha os 100, já foram transferidos. Guarda seu 100, seu 500 que você trouxe na bolada de manhã, apanha 400. Já foi. Nossas mulheres têm cofre, nossas mulheres têm poupanças. Não trabalham. Stick semanal. Tem stick semanal. Tem diário. Tem diário. Tem mensal. Esses dinheiro vêm aonde? Casas diferentes. Vem aonde? Então, é por aí que nós dissemos que cada um conhece a peça dele. Um homem guarda seu dinheiro 5.400, apanha 5.300. Sabe com quem está a viver com ele. Onde é que esse dinheiro foi? Sabe que aqui no quarto tem porta. À noite que eu cheguei para o Fajr, não entrou criança. Mas pondera. Epa. Deixa estar. Aquele 100 vai para a poupança. Vai para o stick. E nós não podemos esquecer isso. Que a peça, que cada um conhece a peça que está a viver com ele. Eu volto a repisar isso. Cada um conhece com quem está a viver com ele. Não é em vão que nós estamos aqui a rolar, parece estarmos a discriminar as mulheres. Não. Tem mulheres que não são sérias. Roubam. Assim como os homens também. Assim como os homens. Certo. Isso não falta. Os homens... Existem homens ladrões também. Homens ladrões. E na estatística, se formos a ver, por exemplo, nos centros prisionais, tem mais ladrões homens do que mulheres. Não, tem mais culpado homens do que mulheres. Do que mulheres. Sim. Certo. Ainda bem que corrigiu. Sim, mas eu acho que o colega do painel, o que a vertente de roubar que referiu não é este, até chegar lá. Na cadeia. Não, todo roubo é roubo. Pese embora este roubo seja de casa e o outro não. Porque na vertente de que seja roubo, se levarmos aquela pessoa para a prisão, pode ser prendido. Porque roubou. Ora vejamos. O roubo que a senhora fez, por exemplo, transferiu um 100 sem consentimento do marido, sendo num sítio onde há lei de Sharia, ela testemunhou, eu roubei, será amputada ou não? Será. É batalhagem. Será? Então? Mas para nós estamos a ponderar porque, pá, vive conosco, seja lá como for, é a mãe dos meninos, e até outra coisa pode não ser roubo. Outra coisa eu penso que pode não ser roubo, mas por causa das necessidades e para equilibrar pelo menos a casa, nós às vezes saímos de casa e deixamos só 20 meticais. Ela com 20 meticais começa a fazer a análise da gestão. 20 meticais, fulano não fez isso, fulano tem deficiência disso, fulano.
Mas como ela viu um 100, talvez que ela pode pensar que aquele 100 não... Ela preencher até... Vou fechar qualquer aquela parte ali, minimizar. Pode ser, entre aspas, né? É por aí. Mas podemos avançar. Olha, Pode ser o caso. essa mulher que quando você está ausente, entra no seu cofre ou no sítio onde você deixa suas moedas, tira para fazer com ele alguns assuntos sem te consentir. Essa ainda não está dentro do Islã. Estamos a falar aqui de pessoas muçulmanas. Estamos a falar de muçulmanos. Mas existem muçulmanos doentes. Como é o caso nas situações que nós estamos a viver nos nossos dias. Certo? Agora, solução para este assunto, vou repetir a dizer, precisamos de estar sempre ao lado das pessoas que têm o conhecimento. Isso tem a ver com falta de conhecimento. Olha, se você dá 200 meticais à sua esposa para fazer alguma compra no mercado, faz suas compras, pronto, volta para casa. Ele tem a obrigação de devolver o troco. Ele tem que devolver o troco. Cabe a si dizer, olha, guarde para tratar com ele outro assunto no outro dia. Agora, veio, nem troco, nem nada, está a armazenar na mesma, é o mesmo nome. Está a fazer o quê? Está a roubar. Está a roubar. A solução disto é sempre frequentarmos com as pessoas que têm conhecimento para sanarmos essas situações. Não tem outra saída. Aquelas ou aqueles que têm este conhecimento não fazem. Pode parecer uma mentira aqui. Não fazem. Há casas que não acontecem. Levar a roupa para ir mergulhar no rio, devolver, se apanhou ali 10 meticais. Marido, encontrei 10 meticais. Não quero me fazer de um exemplo aqui, mas eu tenho visto isso na minha casa. Esse dinheiro estava no meu bolso. Sim, apanhei ali 100 meticais. Pá, não estou a dizer que lá em casa a minha esposa está num nível alto, não. Cada um tem a coisa que... Na qual ele tem reconhecimento sobre a sua parceira ou seu parceiro. Consegue fazer. Uma outra coisa, ela pode não conseguir fazer. Mas essa parte, ela, alhamdulillah, tenho visto frequentemente. Mas também não estou a dizer que tenho muito dinheiro, porque ela todos os dias apanha dinheiro no meu bolso. Também não. Aqueles dias que ela apanha, eu encontro dinheiro na mesa. Então, os homens também roubam para as mulheres. As mulheres também roubam. Mas é frequente, tá? 70% são as nossas mulheres. As mulheres. Sim. Desculpa aí em casa se estou a ferir. Sensibilidade, isso é uma verdade. Certo. Só para terminarmos, últimos conselhos para os nossos jovens muçulmanos. Jovens que estão em situações em que são jovens que estão desafiados pela dinâmica da vida, são jovens que são desafiados pela estrutura do movimento social, são jovens que são desafiados com a estabilidade socioeconômica, emocional. Então, qual seria o conselho que poderiam dar só para terminarmos a nossa conversa? Eu não vou dar conselho só apenas aos jovens. Aos muçulmanos em geral. Vou dar o conselho aos muçulmanos. Não tem como a gente avançar sobre certos comportamentos enquanto a gente não ter o Islã como alicerce. Ser muçulmano é nome. Tem requisitos para você ser um verdadeiro muçulmano. Temos muitos muçulmanos nos bares, não são confiáveis. Temos muçulmanos nas discotecas, não são confiáveis. Temos muçulmanos nos assuntos de juro, não são confiáveis. Temos muçulmanos nas ambições de aviador, não são confiáveis. Esses todos assuntos, essas todas artimanhas, o que nos falta é a informação do Dini. Não estamos a conseguir
procurar como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam vivia, como é que ele se comportava, os seus companheiros, como é que se comportaram até hoje. Nós não seguimos exemplos muçulmanos. Os muçulmanos seguem exemplo dos kafir. É a situação em que estamos a viver. Então, o conselho que eu deixo para os irmãos e para mim mesmo, temos que voltar para Allah. Temos que nos arrepender. Temos que corrigir a nossa situação, chorar para Allah mudar os nossos corações e os corações das pessoas com que estamos a conviver com eles. Ele é o único que muda os corações. Estarmos aqui a falar, estarmos aqui a aprender, estaríamos a falar o que não estamos a fazer. Proibimos roubar, não estamos a roubar. De uma outra maneira. Roubamos outras pessoas, burlamos outras pessoas. Então, temos que voltar para Allah. Temos que procurar como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam viveu. E isso só encontra-se nos ensinamentos, em que os álamos sentam, chamam as pessoas para aprender. Chamando as pessoas para aprender, as pessoas vão sentar lá, estão no Facebook, estão no WhatsApp, naquela mesma sentada. E saem ali vazio. Entra pela culatra, sai pela culatra. Por causa da concentração. Todo ibada precisa de concentração. Se você sentar numa sentada em que está a se falar a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam e você está concentrado no TikTok, no seu WhatsApp, está a responder mensagens, não vai entrar. São duas energias diferentes. É para estudar, tira tempo para estudar, conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Isso tudo estamos a viver, essas todas as situações que aqui arrolamos, porque a gente não conhece Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente não se preocupa em conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto a gente não conhecer Allah subhanahu wa ta'ala, nada vai longe. Vamos continuar na mesma situação. Mulheres, nossas filhas, nossas irmãs, fazermos casar com bandidos e fazermos casar nossos filhos, nossos irmãos com bandidas para continuar essa situação, a se roubarmos, elas a roubarem, nós a roubarmos. Então, se voltarmos para Allah, antes de casar, fazer 2 rakat, conversar com Allah subhanahu wa ta'ala, pedir apoio a Allah subhanahu wa ta'ala. Não é fazer 2 rakat depois de casar, depois de começar a sentir calor. Então, aqui estou a terminar. Esse é o conselho que eu deixo para os irmãos e para mim mesmo. Voltemos para Allah, nos arrependamos e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a força aos nossos irmãos que apoiam direto ou indiretamente o canal Zamdawa. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que um dia seja TV Zamdawa. Porque os muçulmanos não têm deles próprios, estão na boleia, como disse Aminuddin. Os muçulmanos estão na boleia, são dependentes. Então um dia que Allah subhanahu wa ta'ala facilitar termos o canal Zamdawa, pelo menos dá para sentar, ouvir um Abu Mama a falar sobre um assunto de herança, para você poder aprender na televisão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Conselho para os nossos... Bom, para nós e para os nossos internautas. Eu faço das palavras do colega de painel as minhas para aconselhar os jovens. Portanto, a coisa mais chave para nós todos, nós também estamos incluídos, é voltarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. Sobretudo, participarmos algumas palestras com pessoas indicadas, com pessoas que têm conhecimento. Aquilo ajuda para nós todos. Porque nos momentos em que participamos daquelas palestras, se te mostrares um interesse, você colhe alguma informação para casa. Portanto, eu condeno para nós outros, alguns jovens, mas praticamente até queria lembrar, atualmente
as mesquitas não são frequentadas como eu vi nos anos passados. Esta dúvida, não sei como é que posso sanar de mim. Mas, em todo caso, o conselho é este: frequentarmos com as pessoas com domínio desses conhecimentos. Vai ajudar muito. Alaikum salam wa barakatuh. Eu tenho mais conselho a receber do que a dar. E para os nossos internautas, nós agradecemos pelo carinho da vossa audiência, e aos nossos painelistas também agradecemos por a vossa disponibilidade. Esperamos que voltem mais vezes, assim que as oportunidades forem criadas, que Allah subhanahu wa ta'ala permitir, para que estejamos juntos mais uma vez, para debruçarmos sobre mais outros temas de intervenção social, podemos assim dizer, para os nossos caros jovens e muçulmanos em geral. Para ti que está em casa, nós esperamos de ti que os conselhos que foram dados sirvam mesmo do nosso prato diário, porque precisamos desses conselhos para sairmos das situações que nós estamos a viver dos nossos lares, principalmente nos jovens. Nós estamos a pisar fundo este prato de jovens, porque é uma camada social que precisa de muita intervenção. Até se for mesmo para levar a uma cirurgia intensiva, é uma camada que precisa este trabalho, porque estamos a viver situações complexas, estamos a viver um cataclismo social na camada dos jovens. E eu termino por aqui e agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala de todo o coração por nos manter vivos até hoje, e que perdoe a todos nós e que nos faça entrar no Jannah sem ajuste de contas, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.